Bom dia, graça e paz, irmãos e irmãs, pastores, pastoras, aqui no Vale do Paraíba. Trago a mensagem dessa manhã e o título é: E o caminho de Abigail foi desembaraçado e o milagre chegou. A história completa se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25. Faço destaque do versículo 17. E agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele, Nabal, é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Abigail era uma mulher inteligente, sensata e bonita. Era esposa de um homem mau e insensível, que não dava ouvidos a ninguém. Seu nome era Nabal, que significa tolice. Davi, que já havia sido ungido para ser rei sobre Israel, mas que ainda não tinha assumido o trono, soube que Nabal estava tosqueando suas ovelhas. Isto significava um tempo de festa, de celebração, porque Nabal e seus empregados estavam desfrutando do fruto do trabalho. Ao saber deste momento, Davi se viu na oportunidade de entrar em contato com Nabal e pedir alguma coisa para sua manutenção e daqueles que estavam com ele. Davi enviou alguns de seus homens para fazer esse pedido e fez com uma conversa bem pacífica, amigável e de paz. Mas as coisas não saíram como Davi imaginou. Nabal agiu movido por sua tolice e destratou os representantes de Davi, disse que não acreditava nem que eles eram realmente servos de Davi. Destratou Davi, desfazendo sua pessoa. Lembrou o nome do pai de Davi, uma informação pessoal, mas desfez dele, como se este homem ungido para ser rei não tivesse nenhuma importância. Qual foi a atitude dos representantes de Davi? Simplesmente voltaram e foram falar com ele. Quando Davi soube o que aconteceu, ficou muito nervoso. Quis dar o troco. Ele imaginava que, por ter estado ao lado dos empregados de Nabal e protegido por todo o tempo que ficaram pelo deserto, Nabal iria agradecer, lhes oferecendo alimento. Mas não foi isso que aconteceu e Davi chamou 2/3 de seus homens para que, armados com suas espadas, fossem à casa de Nabal e acabassem com ele e com tudo que ele tinha. O caminho de Abigail estava muito embaraçado, mas Deus lhe deu sabedoria e pelas suas atitudes nós vamos ver como Deus desembaraçou o seu caminho. Primeira atitude de Abigail, ela soube ouvir. Ouviu um de seus empregados. O versículo que nós lemos diz: E agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E porque Abigail ouviu, teve acesso a uma das informações mais importantes da sua vida. Aprendemos com isso a importância de agirmos sempre com humildade e saber ouvir as pessoas. Segunda atitude, se viu parte da solução. Abigail não esperou por outra pessoa. Agiu rapidamente, providenciando aquilo que Davi precisava, alimento. Tomou uma atitude e providenciou alimento fresco, variado e em boa quantidade, para resolver o assunto na sua raiz. Segunda atitude, ela se apresentou. Abigail não delegou para ninguém a conversa com Davi. Ela precisava de reconciliação. Dependendo de como fosse a conversa, a vida dela continuaria ou acabaria. A vida dela, de Nabal e de todos seus empregados. Devido à seriedade do assunto, a própria Abigail agiu. Isso também é exemplo para nós. Tem assuntos que, devido à sua seriedade, não poderemos delegar, mas deveremos tratar pessoalmente. Abigail agiu com humildade para poder ganhar a atenção de Davi.
Ela não se apresentou a ele montada no jumento, não se apresentou nem em pé, mas se apresentou prostrada, inclinada sobre o chão. Sabe o que é? É que não havia espaço nenhum para qualquer expressão que desse a entender que Abigail era superior, nem mesmo ela quis estar na posição de igual, mas se prostrou para mostrar inferior, porque ela reconhecia que estava em dívida com Davi. Comparando com a atitude de Nabal, para Abigail, ele estava abaixo. E Abigail reconhecia a grandeza da ação de Davi para com seus empregados e a superioridade da pessoa. Depois de ganhar a atenção de Davi, outra atitude de Abigail que permitiu que seu caminho fosse desembaraçado foi assumir a culpa. Ela ganhou os ouvidos de Davi. Ela não relativizou a ação de Nabal, sabia que o assunto era sério e não seria ignorando a seriedade que conseguiria a solução. Depois ela ofereceu presente. O presente era exatamente o que Davi e seus homens precisavam. No momento certo, ofereceu o que precisavam. Ela se mostrou parceira, amiga, colaboradora e não um impedimento ou algum mal. Depois ela reconheceu Davi como homem de Deus, reconheceu que Deus agia através de Davi. Ela também valorizou o futuro que Deus tinha para Davi. Falou para Davi que reconhecia que Deus tinha planos para ele. Reconheceu que Deus tinha, aprovava, desejava e estava investindo para que viesse a acontecer. Ela também deu um conselho, o conselho de não manchar a sua história, matando pessoas por causa da atitude de um homem tolo. O melhor de tudo é que Abigail conseguiu o que precisava. Restabeleceu a paz com Davi, foi perdoada e Davi reconheceu o agir de Deus através da vida de Abigail. Que resultado maravilhoso! Que final feliz e inspirador, não é? O caminho foi desembaraçado e o milagre da salvação aconteceu. Lhe pergunto e faço para mim também as perguntas. Quais das atitudes de Abigail te inspiram mais hoje? Ouvir as pessoas com humildade? Agir rapidamente, evitar um mal maior? Adotar uma postura de humildade ao conversar com alguém? Pedir perdão? Oferecer o seu melhor, trazendo solução para o assunto? Reconhecer o que há de melhor na vida da pessoa, os planos de Deus para ela? Que Deus fale ao nosso coração. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos capacite para fazer o que precisa ser feito, segundo a sua orientação, para desembaraçar o caminho e o milagre acontecer. Assim seja, em nome de Jesus. Amém.